Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas e deixar algumas observações em relação a tracing, que pode ser muito positivo para você em alguns casos. Lembrando que eu não falo, do safadagem que é você pegar uma ilustração, desenhar por cima, postar isso aqui e falar, olha só, eu que desenhei. Esse tipo de situação aqui é muito complexa, tá? E bate numa questão ética e normalmente é bem perceptível. Porém, esse tipo de coisa aqui, você utilizando com a ferramenta de forma sábia, de forma profissional, você pode atingir uma evolução boa e chega em resultados bons, agiliza o processo, algumas coisas. Então, bora lá, que é o seguinte. Um recurso muito importante e interessante para você fazer utilização de tracing na hora da ilustração seria isso aqui. Ó. Às vezes você quer desenhar uma pose ou tem determinada dificuldade, tá aí no meio digital que é mais fácil ainda de você fazer isso, no meio tradicional também é possível, tá? Com mesa de vidro, a foto impressa, enfim, um desenho com uma certa transparência. Nós vamos trabalhar aqui no meio digital que é mais prático. Vou criar uma nova camada aqui no Photoshop mesmo, com uma certa transparência. E retomando, às vezes você quer fazer determinada pose, determinada angulação, ou está com dificuldade de transpassar alguma forma de tecido, vou até fazer nessa aqui que é melhor para eu representar, e não sabe exatamente por onde começar. Extremamente útil você fazer o seguinte, recomendo você fazer isso aqui dependendo até com outras ilustrações e outros line arts, tá? Se você for bem iniciante. Você pode pegar as formas dessa composição. Aqui eu não vou simular uma linha profissional, tá? Vou simular, por exemplo, ranhuras, vamos dizer assim, gestos comuns, que normalmente ocorrem em ilustração mais simplificada, mais amadora. Então, o que eu recomendaria? Você pega as formas, partes desses elementos que compõem a imagem e faz um tracing para você entendendo essa estrutura do detalhe. Então vou fazendo aqui, movendo aqui por o contorno, pelo contorno aqui do cabelo dela. Vou estruturar aqui a roupa e já vou chegar na parte mais interessante, olha só. Vou definir isso aqui e depois que você fizer esse exercício, você vai olhar esse line art de traçado que você fez, e você vai replicar ele. Aí olhando para o seu traçado. Então aqui, quais elementos do tecido eu posso colocar? Não sei, então vou tentar fazer adicionar alguns detalhes, observando isso aqui, seguindo essa linha aqui do tecido e fazendo aqui basicamente, quanto mais bem feitinho você fizer, que eu estou fazendo mais rápido ainda, acaba que está até mais simplificado que eu gostaria, pra gente ganhar agilidade aqui na aula. Porém, fazendo isso aqui aos poucos, você começa a ir percebendo alguns elementos que compõem a imagem, que talvez só observando ela como foto, de forma totalmente passiva, você não notaria. Algumas linhas específicas, algumas nuances da pose na mão, o comportamento de uma dobra de um tecido na perna. Então isso aí te ajuda bastante. Que eu estou simplificando mais, Vou fazer só essa outra manga aqui e a gente já vai para a outra parte. Ó, aqui eu vou suprimir o arco, não vou fazer o arco, eu tô pegando mais o tracing aqui da estrutura. Aqui eu nem fiz rascunho, eu já vou mostrar outra etapa ali de rascunho de pose que é muito útil. Aqui eu tô indo mais básico do básico. Beleza, fiz esse tracing aqui, não vou definir o rosto dela não, vamos ver como é que isso aqui ficou. Deixei o traçado ali mais escurinho, mais completinho. E olha só, você vê aqui que tem uma determinada cara, de tracing, quando é passado por cima, realmente. Então, o que eu recomendaria nesse próximo exercício? Você diminuir um pouco, tirar alguns desses elementos e aos poucos você vai entendendo o que compensa transpassar ou não. Então, por exemplo, vou dar uma limpada aqui na manga. Tem muito elemento aqui, ó. Tirar, por exemplo, isso aqui, tirar esse desenho, vários desses aqui, ó. Você deixa os principais, tá? Completa mais o desenho. E sobre peso de linha, se eu for limpando isso aí, dando um peso de linha, melhora bastante. Já vou chegar nessa parte. Vou tirar esses detalhes aqui, ó. Isso aqui acaba sendo irrelevante. Então, você fazendo esse exercício aqui, principalmente para você ir aprendendo ou refinando, é muito útil, tá? Muito útil, muito importante. Porque você está mesclando duas coisas. Primeiro, você está pegando familiaridade, e criando aí memória muscular, pegando agilidade aqui de movimento. Posteriormente, você está exercitando essa questão de transpassar determinados elementos, começando a simplificação. E por fim, você está criando, Depois que você concluir, você vem aqui, e de forma mais livre, você vai adaptar. Você vai apagar coisas, você vai mexer em coisas, você pode mudar um pouquinho a pose. Isso aí vai te ajudar bastante. E posteriormente tem mais os outros passos que eu
que eu vou abordar agora nos dois exercícios seguintes, que vai complementar isso aqui, você vai entender direitinho o que eu quero dizer com esse exercício e esse vídeo, que eu vou mostrar aqui nesse line art e aqui nessa arte dessa moça. Eu vou fechar esse aqui para ficar menos abas. Beleza, qual que é o segundo ponto? Tracing para pose, tá? Muito legal isso aqui, muito importante. Isso aqui é até ilustrador profissional, tá? Você precisa ir agilizar um serviço, precisar de uma anatomia mais interessante, precisa de uma pose de referência específica, tira foto de você mesmo, tá? Tira foto de um modelo, vai lá, faz uma pose da mão, utiliza isso aqui para a base da mão. Isso aí é necessário, tá? Todo profissional usa isso. Que aqui é o seguinte, vamos ilustrar, vou começar aqui de novo. Eu queria fazer um trace mais elaborado para essa pose aqui. Só que eu vou utilizar esse trace para estruturar a anatomia. Então, quando você começar a fazer isso aqui de forma um pouco mais livre, vai te ajudar demais. Que olha só que legal. Vou fazer aqui bem seguindo a base do corpo dela. Fazendo aqui, só que com linhas um pouco mais rápidas, mais fluidas. Só que depois de fazer muito do outro lado, você vai pegando. Fazer linhas mais com quinas mais quadradas, mais pontudas, porque eu quero fazer um exercício desse movimento. Então, vou fazer aqui, por exemplo, pegando essa estrutura da pose. Algumas pessoas gostam de fazer com círculos assim, para ter uma ideia, definindo, por exemplo, as linhas do joelho. Mas fica a critério de cada um, né? Um exercício mais rapidinho. Tá, então o que a gente tem no final? Cheguei nesse resultado, olha só que legal. Tem uma base bem sólida para fazer uma pose. Então, a partir disso aqui, o resultado é bem satisfatório. Mas agora que fica bom, porque o que você vai fazer? Eu vou agilizar aqui para o vídeo não ficar tão longo. A gente vai pegar essa line art, a gente pode pegar essa base de estrutura de pose e você pode replicar ela como a sua outra referência. Isso é principalmente agora útil, né, para estudo, para você estudar referência e proporção. Precisa de um trabalho ágil, bem preciso? Tira foto na pose e utiliza. Mas você pode combar esse próximo recurso que eu vou mostrar aqui, que é utilizar essa referência para fazer isso aqui. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho, vou até duplicar essa camada aqui, agrupar elas aqui. Eu tinha esse line, eu utilizei da mesma base e a pose, né, dessa estrutura para refazer um estudo, onde eu fiz o quê? Desci a cabeça e exagerei a pose, tá? Isso aqui faz uma diferença imensa. Você exagera a pose, que aí você passa um movimento, uma fluidez maior. Aí depende do nível que você for exagerar isso aí. Aqui eu fiz um nível assim mais ok, né? Só peguei a estrutura, cheguei a perna um pouco para a direita, cheguei essa perna da esquerda, afastei as pernas dela, né? Afastei as pernas, quebrei mais o quadril, criando esse movimento aqui de raio, ó. Fiz esse movimento aqui, que aí gera uma fluidez maior no movimento. E afinei mais a cintura, né? Eu exagerei para fazer algo mais gráfico, né? Esse braço aqui não ficou tão legal. Mas enfim, você conseguiu entender direitinho. Vou até sobrepor os dois lines. Ó, line aqui sobreposto foi o que eu fiz, o vermelho. Ó. Afastei mais essas pernas ali, corrigi a angulação desse o rosto. Aí você cria um impacto maior. Então, eu recomendo muito você fazer isso. Você vai mudando aí devagar. E por fim, a última questão aqui do tracing, que essa é vital, isso aqui todo ilustrador faz isso, é o seguinte. Refinar. Então, por exemplo, quando você começa a ilustração, vou dar uns Ctrl J aqui, esse aqui era o meu line art base, certo? Então esse aqui é o meu line art base, onde eu tinha ali só as minhas guias e o traço tá mais tosco, né? Porque só foi feito assim para criar a ilustração base. Posteriormente, faz aquilo lá e aí você faz um trace em cima da sua própria line art. Você pode fazer isso pegando rascunho, seja de ilustração sua em grafite ou de outras pessoas para exercitar essa questão. E aí, fazendo o desenho em cima, o que você vai fazer? Você vai fazer um line art com peso de linha e bem definido. Ah, o que é peso de linha? Vou deixar essa aula aqui do canal, onde eu falo o que é peso de linha certinho, como você pode aplicar, e aí você vai refazer o seu line art, fazendo tracing em cima do seu próprio line art, refinando ele bonitinho, fazendo com linhas bem feitas e bem mais elaborado. Você vai focar na qualidade dessa linha, tá?
Então, quanto mais qualidade, quanto mais peso, partes finas, partes mais grossas, o traço mais limpo, só que o traço já está bem mais limpo, né, em comparação. Então, quanto mais limpo esse traço tiver, melhor vai ficar. Você vai nesse segmento adicionando essas linhas mais grossinhas para criar esse piso. Recomendo muito, caso você for mais iniciante, porque existe um certo tabu, né, um certo assim, preconceito, principalmente vindo de iniciantes e amadores em relação ao trace. Um pouco mais comum aí entre o pessoal assim, de nível intermediário, né, na ilustração. Recomendo um vídeo sobre isso que o Thiago Spikett fez, muito bom. Vou deixar aí no primeiro link da descrição. Ele fala sobre tracing, desenho, trapaça, é o nome do título. Ele sempre traz boas reflexões assim, em relação à ética, desenho, né, pensamentos em geral em torno aí da profissão e do trabalho. Então recomendo o vídeo dele também. Espero que tenha sido proveitoso. Utilize isso aqui que eu mostrei, tá? Que pode ser muito útil para você. Esse aqui é realmente um dos melhores tipos de exercício que você pode fazer utilizando o Trace para corpo. Eu agradeço demais, espero que as informações tenham sido úteis. Então observa aí na descrição que vai ter mais informações aí para você e mais vídeos de apoio. Então valeu demais, brigadão, sucesso!